Um mistério que atrai o mundo sob o sol escaldante do deserto egípcio. As pirâmides de Gizé se erguem como sentinelas silenciosas, guardando histórias que o tempo ainda não revelou. Essas construções colossais, erguidas há mais de 4.500 anos, são muito mais do que simples túmulos de faraós. São enigmas que desafiam a imaginação humana. Enquanto turistas deslumbrados caminham por seus arredores e cientistas utilizam tecnologias modernas para espiar seus interiores, uma pergunta persiste. O que há dentro dessas estruturas que ainda escapa ao nosso entendimento? Este vídeo vai explorar os segredos que as pirâmides podem esconder, mergulhando em um mundo de possibilidades que misturam história, engenhosidade e um toque de mistério. Se essa jornada despertar sua curiosidade, deixe um like e se inscreva no canal. É com o seu apoio que continuamos desvendando os fascínios do passado. Prepare-se para uma aventura que começa onde o conhecido termina, nas sombras profundas dessas maravilhas antigas. Os gigantes de pedra e suas sombras silenciosas. No coração do deserto egípcio, onde o vento carrega areias que parecem murmurar ecos de eras perdidas, as pirâmides de Gizé se elevam como testemunhas imutáveis do tempo. Para os habitantes locais, os guias de olhos atentos, os camelos de passos lentos, os vendedores de bugigangas sob o sol inclemente, elas são parte do dia a dia, tão naturais quanto o nascer do sol. Mas para quem as contempla com um olhar mais atento, essas torres de pedra exalam uma aura que mistura respeito e inquietude. Feitas de milhões de blocos de calcário, alguns tão pesados que desafiam a lógica, elas foram erguidas com uma precisão que deixa engenheiros modernos boquiabertos. Como um povo que há milhares de anos vivia sem máquinas ou instrumentos avançados conseguiu tal façanha. Na época do faraó Quéops, o cérebro por trás da grande pirâmide, o Egito era um reino onde o divino guiava cada decisão. E essas estruturas eram mais do que tumbas. Eram portões para o eterno. Ainda assim, sob sua superfície imponente, há um véu de mistérios que nem os reis do Nilo parecem dispostos a levantar. Antigamente, as pirâmides brilhavam como faróis no deserto, cobertas por um revestimento de calcário polido que refletia o sol com uma luz quase cegante. Hoje, esse esplendor se perdeu, mas os corredores internos continuam a intrigar. A grande pirâmide, com seus túneis estreitos e suas câmaras famosas, a do rei, com seu sarcófago vazio, e a da rainha, envolta em silêncio, foi vasculhada por gerações de exploradores. O cheiro de pedra úmida e o eco de passos hesitantes preenchiam o ar enquanto lanternas antigas cediam espaço a robôs e scanners de muons. Em 2017, uma revelação eletrizante veio à tona. Um vasto espaço oculto, chamado Grande Vazio, foi detectado acima da Grande Galeria. Com cerca de 30 metros de extensão, ele é grande o suficiente para conter segredos inimagináveis, talvez relíquias douradas ou pistas sobre os rituais dos faraós. Mas ninguém sabe como alcançá-lo, e o deserto guarda esse enigma com um sorriso silencioso, desafiando a curiosidade humana a cada novo dia. Os homens e mulheres que ergueram essas maravilhas não eram escravos acorrentados, como os filmes gostam de sugerir, mas artesãos talentosos, sustentados por pão fresco e cerveja forte. Escavações revelaram os vilarejos onde residiam, com casas simples e sepulturas modestas, que contrastam com a grandeza das pirâmides. Eles conheciam os segredos da construção, como alinhar blocos com as estrelas ou erguer toneladas com mãos calejadas. Mas levaram esse saber para o além, deixando apenas fragmentos para trás. Entre os egípcios modernos, contos sussurrados ao redor de mesas de chá falam de salas repletas de ouro, protegidas por armadilhas engenhosas ou espíritos vigilantes. São histórias que dançam na linha entre mito e realidade, mas quem pode dizer que não carregam um grão de verdade? Afinal, as pirâmides foram feitas para esconder, para preservar o sagrado dos olhos profanos, e seus construtores sabiam como tecer enigmas na pedra. Desvendar esses segredos, porém, é uma tarefa que pune os exploradores com mais do que apenas calor e poeira. Os túneis, estreitos e sufocantes, testam a resistência de quem se aventura por eles, enquanto o peso das pedras acima lembra o risco constante de colapso. Zahi Hawass, uma lenda entre os arqueólogos egípcios, passou a vida entre essas ruínas,
Mas até ele reconhece que o que sabemos é apenas um sussurro do que resta por descobrir. A tecnologia ajuda. Scanners mostram vácuos, drones capturam ângulos impossíveis, mas também falha diante da astúcia antiga. Alguns acreditam que os egípcios usavam espelhos de cobre para refletir a luz solar nos corredores. Uma teoria que encanta, mas divide os estudiosos. Outros apostam em rampas e alavancas perdidas no tempo. Seja como for, cada tentativa de penetrar mais fundo encontra um obstáculo, como se as pirâmides fossem projetadas para rir da arrogância dos modernos. Imagine um jovem arqueólogo, recém-chegado ao platô de Gizé, com o coração acelerado e um mapa antigo nas mãos, sonhando em desvendar o que ninguém viu. Ele caminha sobre a areia quente, sentindo o peso dos olhares dos veteranos, que contam histórias de túneis sem fim e sons misteriosos captados na escuridão. O vento sopra forte, carregando o cheiro de terra seca, e ele se pergunta se está pronto para o que encontrará, ou para o que não encontrará. Esses relatos acendem uma chama de esperança, mas também um medo sutil, pois cada passo é um confronto com algo muito maior do que ele. Enquanto isso, equipes internacionais trazem drones e inteligência artificial, unindo forças numa dança de ciência e aventura. É uma busca que exige mais do que ferramentas. Exige alma, um desejo ardente de romper o silêncio das pedras. Os primeiros a desafiar esse silêncio foram os saqueadores, séculos atrás, movidos pela ganância e pela lenda de riquezas intocadas. Mas até eles, com suas tochas e picaretas, encontraram mais perguntas do que ouro. Heródoto, o historiador grego que pisou no Egito por volta de 450 a.C., escreveu sobre câmaras subterrâneas sob a Grande Pirâmide, descrevendo-as com um tom de assombro. Ele as viu como obras de sofrimento e genialidade, mas seus relatos deixam mais sombras do que luz. Seriam verdade ou apenas ecos de rumores? Hoje, estudiosos debatem suas palavras, enquanto o magnetismo das pirâmides atrai novos exploradores. Não é apenas o tesouro que os puxa, é a chance de tocar algo eterno, de ouvir a voz de uma civilização que se recusou a desaparecer. A obsessão dos egípcios pela eternidade moldou cada pedra dessas estruturas colossais. Elas não eram apenas sepulturas reais, eram promessas de imortalidade, pontes entre o mundo dos vivos e o reino dos deuses. Essa ambição levanta uma questão que arde na mente de quem as estuda. O que mais os faraós esconderam além de seus corpos mumificados? Talvez rolos de papiro com crônicas de seus reinados, ou objetos ritualísticos que revelariam os segredos de sua fé. A ideia de algo intacto, esperando pacientemente sob camadas de pedra, é tão sedutora quanto intimidante. Ela desafia nossa visão do passado, sugerindo que o Egito antigo era ainda mais complexo e brilhante do que imaginamos. E assim, as pirâmides permanecem como sentinelas, suas sombras caindo sobre o deserto como um convite carregado de mistério. Cada descoberta, como o grande vazio ou os enigmas dos poços internos, abre uma porta e tranca outra, mantendo-nos na borda do assento. Os desafios são imensos, mas a vontade de desvendá-los é maior ainda. Há uma energia viva em Gizé, um pulsar que sugere que o próximo segredo está logo ali, esperando por mãos corajosas o bastante para alcançá-lo. O que está escondido não é apenas um quebra-cabeça histórico, é uma lição sobre o que significa construir algo que resista ao tempo. Uma lição que o deserto, com seu silêncio sábio, ainda está ensinando. Revelações nas profundezas da pedra. Era uma manhã seca de 2017, quando um grupo de cientistas, reunidos em um galpão empoeirado perto de Gizé, fixava os olhos brilhando de expectativa em telas cheias de linhas e números. Eles analisavam os sinais de detectores de muons, partículas invisíveis que caem do cosmos e atravessam a pedra como fantasmas, revelando o que está escondido. Então, entre os dados, surgiu algo extraordinário. Uma cavidade gigantesca acima da grande galeria, na Grande Pirâmide, nunca antes percebida. Chamado de Grande Vazio, esse espaço de cerca de 30 metros de comprimento era grande o suficiente para abrigar segredos que o mundo mal podia imaginar. A descoberta explodiu em manchetes globais, reacendendo o fascínio pelas pirâmides e provando que, mesmo após milênios,
elas ainda tinham cartas na manga. Seria uma sala cerimonial perdida no tempo? Um cofre de relíquias? Ou apenas um truque da arquitetura antiga? Naquele instante, o ar parecia carregado de eletricidade. O passado estava falando e todos queriam ouvir. A grande galeria, com suas paredes inclinadas e seu teto altíssimo, já era um lugar que inspirava arrepios, como um caminho sagrado esculpido na pedra. Agora, saber que algo pairava acima dela mudava tudo. Os pesquisadores imaginavam o impossível. Sacerdotes em vestes douradas conduzindo rituais sob a luz trêmula de tochas, ou baús repletos de joias e rolos de papiro selados contra o tempo. O silêncio do deserto parecia zombar deles, pois não havia entrada visível para o grande vazio. Nenhum túnel, nenhuma escada, apenas o eco de um mistério intocado. O som abafado dos ventos lá fora e o peso da pedra ao redor só aumentavam a sensação de que algo monumental estava escondido ali, tão perto e tão distante. Era como encontrar um livro antigo com as páginas coladas, impossível de abrir, mas irresistível ao toque. Cada hipótese era um fio de esperança, tecido com a certeza de que os faraós não deixariam um espaço assim sem propósito. Nas ruas barulhentas do Cairo, a notícia chegava como um vento fresco, mexendo com as conversas nos mercados e cafés. Um vendedor de chá de rosto enrugado pelo sol contava aos clientes sobre seu bisavô, um carregador em expedições antigas, que jurava ter sentido uma parede viva sob as pirâmides, algo que pulsava como se escondesse um segredo. Essas histórias, outrora risadas como lorotas de velhos, ganhavam um brilho novo com a ciência moderna. Era como se o povo e os pesquisadores, separados por séculos, segurassem as pontas da mesma corda, puxando juntos para o passado. O grande vazio não pertencia só aos acadêmicos. Pertencia às vozes que o deserto carregava há gerações, às memórias de um Egito que nunca deixou de sonhar. E naquele cruzamento de lenda e fato, o mistério se tornava ainda mais vivo. Anos antes, em 1993, um pequeno robô chamado Up-Out, construído por mãos alemãs, rastejou por um poço escuro na Câmara da Rainha, seus motores zumbindo na penumbra. Quando sua câmera finalmente parou, mostrou uma porta de pedra adornada com alças de cobre, uma barreira minúscula, mas carregada de promessas. Conhecida como a Porta de Gizé, ela bloqueava o caminho como um guardião silencioso. Em 2002, outro robô perfurou a pedra, revelando um espaço vazio, e além dele, uma segunda porta. O coração dos espectadores bateu mais forte. Seria o início de uma câmara esquecida, cheia de máscaras douradas ou textos que contassem os segredos da construção. Até hoje, ninguém passou dessa barreira final, e o que está além permanece um sussurro na escuridão. Cada clique da broca ecoava como um grito de esperança, mas também como um lembrete de que as pirâmides cedem seus segredos só quando querem. Essas descobertas mudaram o jeito que o mundo encarava as pirâmides, transformando-as de monumentos estáticos em cápsulas vivas, cheias de histórias por contar. Imagine uma arqueóloga de cabelos grisalhos, sentada em uma tenda sob o céu estrelado de Gizé, traçando linhas entre constelações e os ângulos das pedras. Ela aprendeu com professores que a guiaram a ver além das aparências, e agora sentia o peso de cada achado como um chamado. As pirâmides não eram só tumbas, eram provas de uma civilização que dominava o céu e a terra com uma precisão quase mágica. O grande vazio e a Porta de Gizé sugeriam que os egípcios guardavam mais do que ouro. Talvez guardassem um conhecimento que o tempo engoliu. Para ela, cada sinal nos scanners era uma pincelada num quadro ainda incompleto, uma obra que pedia paciência para ser revelada. A emoção dessas revelações vinha menos do que poderia estar lá e mais do que elas significavam. Talvez Quéops, em sua corte reluzente, tivesse imaginado sua pirâmide como um quebra-cabeça eterno, um presente e um desafio para os que viessem depois. Sob as luzes tremeluzentes de lamparinas, ele poderia ter sorrido ao planejar esses esconderijos com seus arquitetos, sabendo que séculos não apagariam sua marca. Cada câmara selada era um pedaço de sua visão, uma ponte entre seu mundo e o nosso. Para os cientistas, entender isso podia iluminar não só os feitos egípcios, mas o que nos move como espécie, a vontade de criar algo que fale além da morte.
Era uma janela para o pensamento coletivo de um povo que transformou rocha em poesia. Preservar esse legado enquanto se explorava era um malabarismo delicado, mas essencial. Robôs e tecnologias gentis mostravam respeito por aquelas pedras antigas, mesmo que limitassem a visão. Ainda assim, o progresso unia o mundo. Especialistas globais, de físicos a historiadores, trocavam ideias sob o mesmo céu que Quéops um dia contemplou. O que antes era uma corrida solitária, agora era um esforço conjunto, alimentado pela certeza de que o próximo passo podia mudar tudo. As pirâmides pareciam aprovar essa união, seus silêncios profundos ecoando como incentivo. Cada bip de um scanner, cada imagem tremida de um drone, era uma nota numa sinfonia que atravessava milênios, tocada por mãos de ontem e de hoje. E assim, cada descoberta trazia uma transformação sutil, mas poderosa. Não só no que sabemos, mas em como nos vemos. As pirâmides se tornavam mestras silenciosas, ensinando sobre o valor de persistir, de imaginar o impossível. O grande vazio e a porta de Gizé eram apenas o começo, sinais de que o passado ainda guardava lições para o presente. Para quem acompanhava, fosse em um laboratório empoeirado ou na tela de casa, o sentimento era o mesmo: o de estar à beira de algo grandioso, onde cada segredo descoberto era um convite para sonhar mais alto. E enquanto o deserto dormia, as pirâmides sussurravam que seus mistérios eram um presente, não para serem resolvidos de uma vez, mas para nos guiar, passo a passo, rumo ao que ainda podemos ser. O legado que o deserto nos deixa. Quando o sol mergulha no horizonte em Gizé, as pirâmides projetam sombras que parecem dançar sobre as dunas, alcançando o limite entre o deserto e o céu. Turistas apontam suas câmeras, crianças riem entre os vendedores de pulseiras coloridas, e o som das buzinas ressoa ao longe, vindo das ruas agitadas do Cairo. É uma cena cotidiana, quase banal, mas carregada de uma presença que poucos captam. A de um povo que desafiou o tempo com suas mãos e sua fé. As descobertas como o Grande Vazio e a Porta de Gizé não são apenas marcos da ciência. São fios que nos ligam a artesãos de 4.500 anos atrás, que empilharam pedras com um propósito maior que a morte. Elas nos fazem parar e perguntar: o que estamos construindo hoje que ecoará por milênios? Nesse contraste entre o trivial e o eterno, as pirâmides sussurram uma verdade que o deserto nunca esqueceu. Os cientistas que persistem em Gizé carregam essa pergunta em cada expedição, sabendo que os egípcios eram mestres em proteger seus segredos. Imagine um engenheiro, o rosto queimado pelo sol, ajustando um drone enquanto o aroma de café forte enche o ar de sua tenda. Ele ergue os olhos para as pirâmides, pensando nos arquitetos de Quéops, que talvez tenham traçado seus planos sob o mesmo céu estrelado, guiados por constelações. Esse respeito silencioso o move, porque o que está escondido não é só pedra ou ouro. É a prova de que a humanidade pode criar algo que o tempo não apaga. Essas estruturas nos ensinam humildade, mostrando que nossos satélites e algoritmos ainda tropeçam diante da astúcia de um povo antigo. E nessa busca, cada um deles se torna parte de uma história que começou muito antes de seus avós nascerem. Fora do deserto, essa lição chega a corações distantes, como os de uma sala de aula no interior do Brasil. Uma professora do interior, com giz nas mãos, projeta imagens tremidas das pirâmides para seus alunos, seus olhos brilhando enquanto fala dos mistérios de Gizé. Ela nunca pisou no Egito, mas sente o mesmo arrepio que os cientistas, porque as pirâmides não pertencem só a uma nação. Elas são um patrimônio da curiosidade humana. Seus alunos, com cadernos rabiscados, sonham com o que poderia estar lá dentro. E essa fagulha é o que mantém os mistérios vivos. As pirâmides nos mostram que explorar o desconhecido é um instinto que atravessa gerações. Um fogo que aquece tanto os laboratórios de hoje quanto as fogueiras de ontem. Esse poder transcende a ciência e invade a alma do mundo moderno. Na tela de cinema, as pirâmides viram portais para aventuras cósmicas. Nas páginas de um livro, inspiram poetas a falar do infinito. Viajantes cruzam continentes para ficar aos seus pés, buscando algo que nem sabem nomear. Talvez um eco da eternidade que os egípcios tanto prezavam. Elas moldaram uma civilização obcecada por vencer a morte
e hoje nos moldam, desafiando-nos a olhar além do efêmero. Seus segredos, ainda trancados na pedra, alimentam essa busca, sugerindo que o que escondemos pode nos definir mais do que o que mostramos. São faróis que brilham não com luz, mas com a força das perguntas que nunca morrem. E se um dia abrirmos essas câmaras seladas? Talvez encontremos vestígios de uma ciência perdida, ou objetos que hintam trocas com terras distantes, como cerâmicas de um povo que o Nilo nunca nomeou. Mas mesmo que sejam apenas salas vazias, o valor não diminui. Pense num jovem egípcio, criado ouvindo contos das pirâmides à luz de lampiões, que decide cavar o passado com suas próprias mãos. Inspirado por essas pedras, ele escolhe a arqueologia, carregando o sangue e os sonhos de seus ancestrais. As pirâmides o transformam, como transformam a todos que ousam se aproximar, provando que o verdadeiro tesouro é o que elas despertam em nós. A coragem de perguntar, de criar, de deixar um rastro. Essa ponte entre eras nos leva de volta ao nosso tempo, onde os desafios mudam, mas o espírito persiste. As pirâmides mostram que o impossível é só uma questão de tempo e vontade, e que o esforço para desvendar o oculto vale cada gota de suor. Elas são um presente antigo, mas também um desafio futuro, um chamado para que nossas obras, sejam de concreto ou de ideias, resistam ao vento dos séculos. Enquanto o sol se esconde e a noite abraça Gizé, somos lembrados de que os mistérios nos guiam tanto quanto as respostas. E aí, se essa jornada pelos segredos do deserto mexeu com você, deixe seu like esperto no vídeo e compartilhe com quem ama um bom enigma. É assim que trazemos mais histórias como essa. O deserto guarda seus segredos com unhas de areia, mas a humanidade responde com sua teimosia luminosa. As pirâmides não são só ruínas, são espelhos do que podemos ser quando sonhamos além do horizonte. Elas nos desafiam a construir, a explorar, a nunca parar. E nesse diálogo silencioso, nos tornam parte de sua eternidade. Um arqueólogo pode passar a vida buscando uma câmara perdida, mas o que encontra é maior. A certeza de que o legado egípcio vive em cada um de nós, pulsando como o coração de um gigante adormecido sob as estrelas. Por fim, enquanto as sombras de Gizé se fundem à escuridão, as pirâmides ficam lá, firmes, como guardiãs de um pacto entre o ontem e o amanhã. Seus mistérios são um fio que costura a história, unindo o faraó ao cientista, o turista ao poeta, o deserto ao mundo. O que está escondido dentro delas pode nunca se revelar por completo, mas talvez seja esse o ponto. O valor está na busca, no caminho que nos leva de volta a nós mesmos. E assim, com um último olhar para suas silhuetas contra o céu, sentimos que o Egito antigo não terminou. Ele apenas passou o bastão.